Olá, gente, tudo bom? Eu me chamo Vinícius Tocantins e passei no doutorado de inovação. Eu resolvi criar esses vídeos, vídeo vlog, para contar um pouco sobre a minha experiência, contar um pouco o que eu estou vivendo, os primeiros aprendizados e vou contar nesse vídeo rápido aqui minha primeira semana de doutorado. Espero que vocês acompanhem, nem sempre eu vou fazer vídeo, acho que vídeo é uma coisa que eu estou testando para conseguir me aproximar de vocês, né, me aproximar das redes sociais, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade para saber como é que é um doutorado, muita gente tem curiosidade para saber como é que funciona a parte de aprendizado, então eu acho que é pertinente. E é uma forma também de eu continuar interagindo, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto muito de rede social, eu acho que esse é um conteúdo relevante. Quando eu pensei em fazer doutorado, achei pouquíssimos conteúdos que falavam sobre aula, sobre vlog. Encontrei um no YouTube da Thaís, eu vou deixar em algum lugar disponível o link, que falava como um vlog do doutorado. A gente passou junto, assim, basicamente o mesmo período, né? E eu acho que esse é um conteúdo interessante. Muitas pessoas me pediram para falar sobre como eu consegui me organizar para fazer o processo seletivo. Então vou tentar fazer um vídeo separado sobre como é que eu me organizei, como é que foi a preparação, como é que foi a escolha de um doutorado de propriedade intelectual e inovação, a escolha da instituição na qual eu queria cursar. Então vai ter um outro vídeo com mais calma. Eu não queria perder esse time agora da primeira semana para conversar com vocês. Tá bom? Então aguarda aí que vai sair logo em breve e me conta se faz sentido esse tipo de vídeo para vocês aqui. Bom, a primeira coisa, para quem não sabe, eu escolhi fazer o doutorado na academia do INPI. O INPI é uma instituição muito bem renomada no Brasil e no mundo nessa área de propriedade intelectual, que é no Rio de Janeiro, mas que por conta da pandemia a gente está em lockdown, a gente está no período muito difícil do Brasil, agora em 2021, começo de 2021. Então, as aulas lá no INPI elas são definidas a cada trimestre. E esse primeiro trimestre foi definido que seria telepresencial. A gente não sabe se isso vai mudar no próximo trimestre. Esperamos que o Covid diminua e que, enfim, as pessoas consigam se vacinar. Mas é bem provável que esse primeiro semestre a gente fique em aulas remotas. Tá? Então, por conta disso, eu assisto às aulas aqui na minha casa, né? Tem a questão do fuso horário, eu estou em Roraima, é 1 hora de diferença, mas está sendo bem tranquilo por enquanto, a gente está conseguindo ter uma turma bem interessante. Com relação às disciplinas, eu queria explicar isso, que é uma curiosidade que muita gente tem. No doutorado, você não pega um conjunto igual de disciplinas para todo mundo, né? O doutorado de INPI ele separa em 3 partes, em disciplinas obrigatórias, em disciplinas eletivas, que são disciplinas opcionais, e disciplinas que são de aproveitamento, que você pode fazer em uma outra pós-graduação e trazer para o seu currículo, disciplinas que você pode já matar do seu mestrado, por exemplo, você quer incluir no doutorado. Eu provavelmente vou fazer aulas em outros ambientes de pós-graduação, mas a gente faz um plano de estudo e o plano de estudo ele é aprovado pela orientadora, no meu caso a minha orientadora, a professora Rita. E a gente fez um plano para esse ano em específico, eu quero comentar um pouco para vocês. Vou estudar inovação e desenvolvimento, que é a disciplina que a gente já está tendo agora esse trimestre, que é uma disciplina muito focada ao entendimento do desenvolvimento econômico. É bem interessante essa aula. Introdução à propriedade intelectual, que é um panorama mais amplo sobre todos os tipos de propriedades, né? Mais para frente eu vou falar um pouco do que eu estou lendo sobre esse conteúdo, é bem interessante. E prospecção tecnológica, que é como a gente consegue fazer uma visão de futuro a partir de entendimentos de presente e de passado, né? Também é bem interessante. Vou daqui a pouco contar um pouco do que eu já estou estudando essa semana. Para o próximo trimestre, eu vou pagar propriedade intelectual ao agronegócio, que eu acho que isso tem muito a ver com o meu objeto de pesquisa. Meu objeto de pesquisa é políticas públicas em ciência, tecnologia e inovação para Roraima.
Então, o agronegócio é um motor econômico importante aqui, então eu vou estudar propriedade intelectual ao agronegócio, propriedade intelectual a proteção de propriedade intelectual a micro e pequenas empresas. Eu acho que isso também tem muito a ver com o espírito brasileiro, o espírito aqui de Roraima. Eu acho que vai ser muito interessante. E política de ciência e tecnologia, que é o meu objeto, sim, vou inclusive fazer essa aula com a minha orientadora, a professora Rita. Para o outro trimestre, eu vou pagar uma disciplina que dizem que é o grande carrasco do doutorado, que é Economia da Inovação e Propriedade Intelectual. Diz que essa é uma disciplina bem pesada e que requer muita dedicação, porque está muito vinculada à macroeconomia, contextos políticos. Então, eu estou bem curioso para saber como é que vai ser essa disciplina. Indicação geográfica e sinais distintivos de uso coletivo. Acho que isso vai ser bem interessante também para o contexto Roraima, para tentar entender um pouco a relação da Amazônia, de conhecimentos tradicionais, de ambientes coletivos. Acho que isso vai ser muito interessante. E uso de indicadores de ciência, tecnologia e inovação. Uso de indicadores de ciência e tecnologia. Vai ser bem bacana estudar isso também, para tentar entender como política pública a gente pode trabalhar a relação de indicadores de performance, né? Então acho que vai ser muito positivo. E por fim vai ter a área de seminários de propriedade, que nós doutorandos podemos não só participar de eventos, e mais pra frente eu vou falar do primeiro evento que eu já participei essa semana, mas também a gente pode produzir eventos. Então estou pensando em produzir alguns eventos, coproduzir com outras instituições e parceiros, mas também estou pensando em fazer eventos online para chamar algumas pessoas interessantes para conversar, e podcast. Eu estou pensando muito em fazer podcast para chamar algumas pessoas que são relevantes dentro da temática. Essa é a parte de aulas, né, das aulas que eu escolhi. E aí, eu queria falar um pouco sobre a relação dos colegas, né, até mesmo essa semana de aula. A pós-graduação junta os dois, né, mestrado e doutorado. Então eu tenho aula conjunta também com o pessoal do mestrado, e isso torna o ambiente muito diverso. Tem uma galera, por exemplo, eu sei que é do Arranjo NIT do Rio de Janeiro, tem uma galera da Marinha do Brasil, tem uma colega que estudou em Stanford e voltou para o Brasil para fazer o doutorado. Tem uma representante de Rondônia e outra de Macapá, inclusive essa colega do Macapá a gente faz um trabalho junto, a Daniela, que ela ajudou a implantação da política de ciência, tecnologia e inovação lá em Macapá, no Amapá de uma forma geral. Enfim, tem uma galera de Minas, tem uma galera bem diversa. Eu acho que isso é bem positivo para as aulas também, para trazer essa referência, né? E eu, no extremo norte do Brasil, trazendo a referência de Roraima. Teve um negócio muito legal que aconteceu essa semana, que teve uma eleição com relação à escolha de um discente representante do doutorado para representar os alunos no conselho, né, no conselho da Academia NPI, e eu fui escolhido para ser esse representante. Então, vou levar um pouco da voz dos doutorandos para dentro do conselho da Academia NPI. Acho que isso vai ser positivo. Eu, como professor, vou conseguir enxergar um pouco da experiência de uma outra instituição fazendo esse ambiente colegiado, né, para ganhar essa experiência e trazer para a minha instituição depois que eu acabar o doutorado lá no Instituto Federal de Roraima. Então, fiquei feliz de ter essa representação. A representação é por 1 ano, que é prorrogável por mais 1 ano, se eu não me engano. Então, agora em 2021, vou estar representando os doutorandos no conselho, e vou tentar pegar o máximo de experiência possível. Se der, eu trago para cá para os vídeos também. Queria fazer aqui para vocês um destaque de alguns documentos. Eu vou ver se aqui na edição eu consigo colocar aqui do lado para vocês, mas alguns documentos que eu já estou começando a ler para essa semana, que eu queria recomendar muito, coisas muito interessantes que eu queria recomendar para vocês. O primeiro artigo que eu estou lendo é um artigo muito legal, que é um artigo da disciplina de Introdução à PI, que eu já estou fazendo, que conta o panorama da evolução da propriedade intelectual de 700 anos antes de Cristo até 2000 anos depois de Cristo, então até os dias atuais, né?
Cara, é muito interessante esse artigo. Eu vou colocar aqui, é uma literatura em inglês, porque boa parte das coisas que a gente já está estudando já é em inglês, mas, cara, é uma leitura extremamente agradável e que traz muita consciência, cara, de como é que eles discutiram no passado a questão do poder de cópia, né, do copyright, né, do poder de você fazer as cópias, fala um pouco sobre a evolução a partir da Revolução Industrial, da revolução da prensa, né, de você poder conseguir prensar vários modelos, vários exemplares. Recomendo muito. Quem quer entender um pouco sobre propriedade intelectual, direito de reprodução, esse artigo é show. Esse artigo é show. Então esse é o artigo que eu já estou lendo para a aula de introdução à propriedade intelectual. Na área de prospecção tecnológica, a gente já está fazendo um trabalho. A professora trouxe 2 documentos para ler, né? Eu vou colocar aqui também esses 2 documentos. Um é da Comissão Europeia, que faz uma prospecção de futuro. A prospecção da comissão é até 2038, da adoção de 100 inovações radicais. Muito bacana esse relatório. E eu vou apresentar do meu grupo, né? O meu grupo ficou com a área de inteligência artificial e robótica. E eu vou apresentar na terça-feira agora alguma das grandes tecnologias que têm potencial de acontecer, né? de se influenciar até 2038. Eu vou colocar aqui o cardzinho aqui da apresentação que a gente vai fazer. Esse é um documento muito legal, eu recomendo para vocês. Esse é o primeiro documento que é da disciplina de prospecção. O outro documento também que a gente vai ler é um documento que fala do ambiente de energia renovável. Também vou colocar aqui no canto, é uma análise para 2025, antes da pandemia, obviamente, né? Mas que traz um panorama de leitura, de prospecção tecnológica a partir de ambientes de energia renovável. Muito interessante, também recomendo muito que vocês leiam esse documento. E por fim, a aula de inovação e desenvolvimento com o professor Sérgio, que é uma pessoa muito gente boa, está trazendo um pensamento muito interessante para a inovação a partir de um olhar econômico, desenvolvimento econômico. Então, como ele é economista, ele está trazendo uns textos para a gente de teoria econômica clássica da tecnologia, né? Um recorte da economia baseado na tecnologia. Um outro capítulo que ele pediu para a gente ler também é a relação da visão marxista e neoclássica. Então está sendo bem interessante essa aula de inovação e desenvolvimento para conseguir ter um olhar amplo e macro sobre o posicionamento tecnológico a partir do desenvolvimento econômico. Está sendo bem bacana. E para encerrar essa semana, tudo isso acontecendo essa semana, eu participei de um evento online, obviamente, que é o Rio Metápolis. Inclusive é um termo novo para mim, Metápolis. Recomendo que vocês vejam esse termo, que é bem interessante, a relação de desenvolvimento de cidades inteligentes, cidades inovadoras. Cara, foi um evento maravilhoso, muita ideia, muita gente boa discutindo. Eu vou tentar colocar o card aqui, né, a capazinha do evento, e trouxe um pensamento de como é que a gente pode ajudar a cidade que a gente está morando, né? Vai ser muito bom para minha dissertação também, para minha tese, construir esse olhar. Então traz uma outra discussão da importância de participar de eventos, de conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, pensando novos modelos. Então foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que participar de outros eventos, agora provavelmente esse semestre vai ser tudo online e eu vou tentar participar o máximo possível, que vai ser bem bacana. Bom, gente, é isso. Essa semana foi corrida, muita coisa para ler, muita coisa para estudar, já tem trabalho para fazer, conhecendo pessoas novas, mais eventos para participar. É uma caminhada longa, uma caminhada de 4 anos, mas que eu espero, em contato com vocês aqui, deixar essa caminhada mais prazerosa, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou postando esse conteúdo em várias plataformas. Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre o doutorado, por que escolher doutorado, vale a pena fazer doutorado, bota aqui, vamos conversando, vamos interagindo, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.